Nesta aula falaremos sobre ansiedade. A ansiedade é um sentimento muito importante para a nossa espécie e para todas as espécies de animal. Nesse sentido, existe uma clara correlação entre a ansiedade e desempenho em determinadas tarefas. O gráfico ilustra essa associação que eu falei. À medida em que o grau de ansiedade de um indivíduo vai aumentando, seu desempenho acompanha esse aumento e também vai aumentando, até que se chega a um patamar onde eu, aumentando a ansiedade, o desempenho cai abruptamente. É o que chamamos de ansiedade patológica. Nessa condição, o que acontece é que a ansiedade, ao invés de beneficiar o indivíduo, ela lhe causa prejuízos. Ela prejudica a sua vida, tanto vida social quanto no trabalho. Nesse caso, a ansiedade se torna uma doença, um transtorno, como iremos descrevê-los mais tarde. A prevalência de ansiedade no mundo pode variar de 3 a 19%, dependendo do país considerado. No Brasil, especificamente em São Paulo, já que o estudo realizado coletou dados apenas da cidade de São Paulo, a ansiedade atingiu níveis alarmantes de 20%, sendo o índice mais elevado dentre todos os países estudados. Esse mesmo estudo revelou que nessas condições, homens migrantes compõem o grupo mais vulnerável a transtornos de ansiedade. São vários os tipos de transtornos de ansiedade, cada um com suas diferentes características. Mas, de um modo geral, podemos dizer que a ansiedade se caracteriza por um medo na ausência do objeto de medo ou por um medo excessivo em relação ao objeto de medo. Por exemplo, se eu digo eu não vou sair na rua porque tem uma pessoa com uma arma lá fora, neste caso eu estou sentindo medo porque o objeto do medo está presente. Agora, se eu falo eu não sairei na rua porque eu tenho medo que exista alguém, que possa ter alguém lá fora com uma arma na mão, isso é um distúrbio de ansiedade, porque o objeto de medo não existe. Essa definição vai ficar mais clara à medida em que a gente for fazendo a descrição dos principais subtipos de ansiedade que são conhecidos. No transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa tem sensação de preocupação, de ansiedade o tempo todo. É como se algo de ruim fosse acontecer a qualquer momento, durante todo o dia da pessoa, e isso ocorrendo com duração superior a 6 meses. O transtorno de ansiedade generalizada geralmente é acompanhado por manifestações autonômicas, como suor nas mãos, taquicardia, pressão no estômago, dores de barriga, entre outras. Um outro tipo bastante comum de transtorno de ansiedade são as fobias, que podem ser classificadas em agarofobia, fobia simples e fobia social. Na agarofobia, a pessoa tem medo de ficar em locais com aglomeração, em que ela não possa sair rapidamente. A fobia social tem vários subtipos que não vamos discuti-los, mas na fobia social, a pessoa tem medo de se expor ao público, como em apresentações ou reuniões sociais. Mesmo na escola, na fobia simples, a pessoa tem medo de objetos específicos, tal como fobia de aranha, fobia de lugares fechados, fobias de altura, etc. Vejam, neste caso, é um medo desproporcional ao objeto de medo que, na maioria das vezes, não oferece perigo à integridade física da pessoa. O transtorno de estresse pós-traumático tem um episódio marcante na vida da pessoa que, por ser traumatizante, pode lhe trazer recordações vívidas e recorrentes. Nessas recordações, a pessoa sente grande medo
E é como se ele estivesse vivendo aqueles momentos de terror novamente. Isso era bastante comum em soldados que voltavam da guerra, mas no nosso mundo moderno, situações como sequestros e assaltos também pode gerar transtorno de estresse pós-traumático. E aí a pessoa tem também manifestações autonômicas, manifestações de pavor, manifestações de medo intenso. No transtorno de pânico, a pessoa relata um medo extremamente intenso e exagerado. Porém, esse medo não tem origem, não tem objeto. A pessoa relata que está com medo, que está com pânico, mas não consegue relatar com precisão do que ela tem medo. Um relato muito vago. O transtorno obsessivo compulsivo talvez seja o mais curioso de todos os transtornos de ansiedade e que muitos de nós iremos nos identificar. Porém, apesar de podermos nos identificar com um ou mais desses transtornos, ele só é realmente uma doença, só é realmente um transtorno quando isso passa a atrapalhar a vida da pessoa. Neste caso de transtorno obsessivo-compulsivo, a pessoa passa a ter uma obsessão, como por exemplo, achar que a sua mão está suja, e começa a ter comportamentos compulsivos para aliviar essa obsessão. Por exemplo, no caso da mão, a pessoa achando que sua mão está suja, ela passa a lavar compulsivamente essa mão. 1, 2, 3, 100 vezes ao longo do dia. Isso pode provocar ferimento, uma vez que ela pode inclusive usar produtos abrasivos para eliminar essa suposta sujeira. Vários são os relatos de transtornos obsessivos compulsivos com diferentes características, como por exemplo, necessidade de limpeza extrema, necessidade de organização, necessidade de cortar a comida em pedaços iguais, mastigar a comida várias vezes, um determinado número de vezes, ou o mesmo número de um lado da boca e do outro, e assim por diante. A sensação que essa pessoa possui, se ela não fizer isso, algo de muito ruim vai acontecer. E aí ela passa comportamentos compulsivos. Na ansiedade, os neurotransmissores noradrenalina, também conhecida como norepinefrina, e serotonina são extremamente importantes. Os dois conjuntamente participam deste comportamento que é a ansiedade também, a impulsividade e a irritabilidade podem ser mediados por esses dois neurotransmissores. Neurônios contendo serotonina e noradrenalina se espalham pelo sistema nervoso central, sendo aqueles mais importantes relacionados ao sistema límbico e ao córtex cerebral. No caso da ansiedade, a teoria que se propõe é que tanto a transmissão serotoninérgica como a transmissão noradrenérgica esteja diminuída nessa patologia e os medicamentos que irão tratar irão aumentar os níveis desses neurotransmissores.